Olá, meus amigos, bem-vindos mais uma vez ao Viver Meditando. Eu sou a Sueli e hoje eu gostaria de responder alguns e-mails que às vezes eu recebo, alguns comentários de pessoas que têm muita vontade de começar a meditar, mas elas não conseguem porque não sabem como fazer, não sabem por onde começar. Primeiramente, meditação é mesmo uma opção na nossa vida, uma escolha. Então muitas pessoas escolhem, às vezes, ficar em casa e ler um livro, ao invés de ver televisão ou sair para uma balada. Não que balada seja ruim, é apenas uma escolha. Estamos sempre fazendo escolhas na nossa vida. Quando nós ficamos cansados das mesmas coisas que fazemos, das mesmas conversas, dos mesmos tipos de problemas, da mesma rotina que já não nos diverte mais, que não acrescenta mais conteúdo às nossas vidas, isso é um sinal claro de que a sua alma quer mudanças. Então, isso é um anseio interno, é um chamado claro para que a gente mude alguma coisa. E a princípio fica um pouco difícil de identificar qual é o novo caminho que a gente quer. Frequentemente, nós não sabemos ainda. Então, nesse momento é que eu aconselho a prática da meditação, que ajuda muitíssimo a clarear a mente e enxergar um novo caminho. Mas para você que não sabe como começar, vamos lá. Então, qual é a melhor maneira de se meditar? Na verdade, não existe um caminho definido. E existem muitas técnicas de meditação e cada pessoa é um ser único e cada um vai procurar aquilo que melhor se adaptar à sua vida e ao seu momento. A técnica de meditação que eu apresento no meu curso, ela é muito simples, focada muito no coração e eu ofereço muitos recursos como mantras, as respirações, as concentrações, e a importância de cada ferramenta dessa e como e quando usar isso. Então, na verdade, são ferramentas que auxiliam o iniciante, né? Então, eu já postei aqui, através desse canal, bastante conteúdo a respeito da importância da meditação e de como proceder. Então, você pode procurar por aqui, que você vai ter muita informação. Mas para aquelas pessoas que querem começar e encontram dificuldades, então vamos lá. Mais uma vez, a primeira regra é aprender a respirar. A respiração consciente promove uma alquimia dentro de nós. E a respiração é a principal ferramenta e fundamental do iniciante. E mesmo do meditador já mais ativo, mais praticante. E mesmo para aqueles que não meditam. Alguém uma vez disse que a cada respiração que nós fazemos, nós ficamos mais próximos de Deus. E todos nós sabemos que ninguém vive sem respirar. E, portanto, a respiração é a própria vida. Mas as pessoas respiram de uma maneira errada. Na verdade, elas nem têm consciência de que elas estão respirando superficialmente, usando apenas a parte alta do tórax, fazendo a respiração muito curta ou a clavicular. Vocês precisam aprender a fazer respirações profundas e conscientes, onde nós expandimos todo o tórax e, de preferência, reter por alguns instantes esse ar dentro de você, 4, 5 segundos no máximo, sempre que possível, permitindo assim que uma quantidade maior de prana, ou seja, mais vida, seja distribuída pelo seu corpo. O prana, ele é um componente sutil que quando a gente inspira, ele vem junto com o oxigênio. E ele viaja por todas as partes do nosso corpo, dentro de nós, vai para todos os órgãos, envolve todo o corpo. O prana é uma energia total que constitui um ser humano. E ele penetra por ocasião do nascimento,
né? E deixa-nos na hora da morte, quando fazemos a nossa última expiração, assim como o oxigênio, né? Então essa energia, ela é responsável pela função da nossa vida. E os místicos já sabem, e em parte da ciência também, que o uso impróprio do prana cria a doença ou desarmonia no corpo. E a ausência do prana, então, é a morte. O prana, ele responde muito da maneira como nós pensamos e sentimos. Se nós pensamos negativamente, ou seja, passamos a maior parte da vida com medo e pensando negativamente, nós temos a tendência, então, de criar bloqueios nos nossos meridianos, né? E esses bloqueios impedem a livre circulação do prana no corpo. Então, dificulta a revitalização de muitos órgãos, ocasionando aquilo que a gente conhece como desarmonia ou doença. E o mais importante é que o prana, ele se liga à nossa consciência. Então, inspirar profundamente é levar vida dentro de nós. E ao exalar, nós estamos soltando a toxina que nós acumulamos no nosso corpo. E tristeza é toxina, e muita toxina pode até virar uma depressão, entre outros problemas. É óbvio que ninguém vai ficar o dia todo fazendo inspirações profundas e conscientes, porque isso exige que você pare com todas as suas atividades e se concentre nesse movimento. Mas fazer isso uma vez por dia, depois que acordar ou antes de deitar, ou e principalmente antes de meditar, vai ser fundamental. Esse é o início para todo mundo que deseja meditar. Eu dei muitos anos de yoga, né? E seguia muitas orientações de meditadores, de mestres sufis. E a respiração é fundamental, que associada a outras ferramentas para o meditador, transforme e prepara a pessoa para todo esse caminho maravilhoso. Então, aprender a meditar é como descascar uma cebola. Nós precisamos ir tirando as camadas externas e densas, até que a gente vá se aproximando do núcleo de luz que todos nós temos. Mas isso exige dedicação e disciplina. Então nós começamos com respirações e usamos muito as meditações guiadas até nós conseguirmos fazer esse caminho sozinhas, sem auxílio de tantas das ferramentas. E eu garanto que essa viagem para dentro de nós, para o centro dessa cebola, né, é um caminho maravilhoso e é a melhor viagem que nós podemos fazer na nossa vida, ir para dentro. Nós vamos descobrir todos os dons e as qualidades que nós temos disponíveis a nosso favor e que nós absolutamente desconhecemos. Eu gostaria de deixar aqui um exercício respiratório para as pessoas que são muito ansiosas. Existem muitas técnicas de respiração, mas vou dar assim um exemplo, uma pincelada no assunto. O nosso campo eletromagnético, ele é formado dos 4 elementos: fogo, terra, água e ar, e das 3 substâncias, o sulfur, o sal e mercúrios. Esses 4 elementos, eles foram originalmente descritos, né, por os primeiros místicos que tentaram assim classificar os objetos, as forças e as qualidades no mundo que o cercava. Esses 4 elementos são os mesmos elementos que a astrologia estuda.
Então, embora esses elementos não tenham naturalmente uma comprovação científica, mas eles têm uma importância muito grande como categorias da experiência e da expressão dos humanos. Então, eles têm a sua importância no fato deles dizerem respeito aos tipos de experiências interiores que nós temos. Esse assunto dos 4 elementos e as 3 substâncias é um assunto que os alquimistas conhecem muito bem. Então, o elemento fogo, ele é responsável dentro de nós pelo controle do estresse e pela nossa força interior. Ele significa coragem e poder. Então, as pessoas que têm muito fogo na vida, elas são muito expansivas, elas encaram as coisas assim, imediatamente, elas pulam sem pensar. Isso é uma característica da personalidade. Assim, o elemento água, ele já tem uma relação assim com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, também com a nossa criatividade e com carisma. As pessoas que têm muita água, elas são mais carismáticas. E é uma característica, elas agem diferente do elemento fogo. Uma pessoa que tem muita água, ela tem mais adaptabilidade, né, frente às situações. E agora nós temos o elemento ar. O elemento ar, ele tem a ver muito com o nosso mundo interno, com a nossa percepção, com a nossa concentração, pensamentos e com a intuição. Então, as pessoas, por exemplo, que têm ar demais, elas ficam até sem concentração, né? Então, é preciso buscar, inclusive, sempre um equilíbrio em todos esses elementos. E temos o elemento terra. O elemento terra, ele é responsável pelo nosso autocontrole, como confiar, né, nas pessoas, o conhecimento de nós mesmos, né? Então, todos esses elementos, eles fazem parte da nossa vida. Então, tem pessoas que têm alguns elementos mais fortes. Então, uma pessoa que tem muito fogo, ela é muito impulsiva. A pessoa que tem muito ar, ela fala demais. A pessoa que tem muita água, ela é muito emotiva, né? E por aí vai. Então, nós podemos usar todas essas respirações a nosso favor, para que a gente possa equilibrar, através das respirações, todos esses elementos em nós, para que a gente promova um equilíbrio, né? Aprenda a controlar um pouco, destrambelhar, né, a falar, aprenda a ser menos impulsiva. Então, as respirações, elas podem nos ajudar muito. Então, eu quero deixar aqui hoje, para encerrar, antes de encerrar esse áudio, a respiração terra. A respiração com o elemento terra, ela é muito útil quando nós queremos desenvolver a paciência e ainda para as pessoas que têm muito medo e para as pessoas que têm muita falta de objetividade. A respiração com o elemento terra, ou a respiração terra, ela vai ajudar bastante os meditadores que estão iniciando no caminho. Então, você vai apenas colocar-se sempre numa posição confortável, relaxar seu corpo. E como eu disse, você vai fazer inspirações profundas e conscientes, de inspirar profundamente apenas pelas narinas. Reter por alguns segundos esse ar dentro de você. E depois expirar lentamente também pelo nariz. Quantas vezes vocês vão fazer isso? Eu aconselho vocês fazerem isso
no mínimo umas 2 vezes ao dia, principalmente para quem quer começar a meditar, e fazer umas 4, 5, 6 inspirações bem profundas, sentindo todo esse prana entrando dentro de você. Imagine que todo esse prana, que é bem branquinho, são pequenos pontos luminosos, que aliás eles são visíveis a olho nu, só precisa ser orientado e treinado para isso. Imaginar esse prana percorrendo todo o seu corpo. O tempo e a duração que você vai fazer, ou seja, quantas vezes ao dia e quantas inspirações terra você vai fazer no seu dia, é você que vai determinar. Cada um sabe de si, cada um sabe de como conduzir isso. Cada um é mestre de si mesmo, lá no íntimo, lá no miolo da cebola. Então, você que está desejando fazer mudanças na sua vida, use a meditação. E se você não sabe como meditar, a respiração profunda, conhecida como a respiração diafragmática, é o primeiro passo do caminho do meditador. Então, eu espero que você tenha gostado da dica, mas é muito importante que você pratique com vontade e crie uma disciplina com tudo isso. Caso você deseje mesmo se tornar uma meditadora ou um meditador, primeiro é preciso vontade, segundo, foco e terceiro, disciplina. E quanto às outras respirações da água, do fogo e do ar, aos poucos a gente vai passando isso para vocês, tá bem? Então, essa respiração terra é para aqueles que querem começar a meditar, mas não conseguem se controlar e têm dificuldade principalmente de serenar a mente. Mas isso é um passo a passo, exige disciplina e dedicação. E se a sua escolha for essa, parabéns! Bem-vindo ao time dos meditadores. Namastê!